E hoje nós vamos falar sobre pessoas que são presas injustamente, entender um pouquinho como funciona esse sistema. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio do RDTV News o defensor público André Rossignolo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, agradecer o convite e a possibilidade de estar falando sobre o tema, de estar falando sobre a Defensoria Pública, né, nesses casos que injustamente, né, ilegalmente, uma pessoa acaba sendo presa e acaba passando aí um pedaço da sua vida ilegalmente presa no sistema penitenciário. Doutor, recentemente a gente tem visto alguns casos de pessoas que são presas erroneamente, né, depois foi comprovado. O que de fato acontece? Seria uma falha no sistema? O que leva a esses casos? Então, nós nos deparamos nos últimos 2 meses com 3 casos aqui na capital, que eu digo capital e Várzea Grande, né, de pessoas que já haviam recebido alvará de soltura, 2 casos haviam sido absolvidas, nem culpa mais elas tinham, né, e elas continuaram presas. Nestes casos especificamente, o que aconteceu, na verdade, foi um erro humano, um erro de uma atividade da pessoa que deveria ter efetuado essa expedição de alvará, não foi feito, né? Então eu não posso colocar a culpa nesses casos, nesses 3 casos que nós tivemos, inclusive judicializamos pedindo indenização, né, na figura do sistema. O que ocorreu mesmo foi uma falha humana e obviamente que cada esfera, né, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, a Corregedoria do Sistema Penitenciário, vai averiguar de quem foi essa falha e certamente aplicar as medidas administrativas, judiciais, aquela correspondente à falta efetuada por esse servidor. Podemos dizer que esses casos, eles ferem um dos direitos mais básicos, né, de liberdade das pessoas, né? Com certeza. O nosso primeiro direito, o direito primordial nosso é a vida, né? E o segundo, creio que seja a liberdade, né? Então a gente fica privado da nossa liberdade e ainda sendo uma prisão injusta, eu creio que não deva existir uma forma de penalidade mais odiosa na atualidade, né? Uma prisão, sistema fechado, um sistema que por si só já não é fácil, não é um sistema acolhedor, é um sistema difícil de cumprir pena, né? Óbvio que com todas as peculiaridades, mas injustamente, né? Eu sempre brinco falando para as pessoas assim que a gente não suporta ficar 10 minutos esperando uma fila de banco, né? Imagina a pessoa presa injustamente, ficar 1 ano, 6 meses, que seja algumas horas, né? Mas então é uma sensação de muita injustiça. E como esses casos, doutor, chegam até a Defensoria e como a Defensoria tem atuado também? Quanto tempo costuma levar para conseguir reverter uma prisão? Então, o que acontece? Eu atuo assistindo, prestando assistência judiciária aos presos condenados. E eu vou praticamente toda semana com a minha equipe nas unidades prisionais, aqui de Cuiabá e Várzea Grande, certo? Então, esses casos, a gente só consegue ter conhecimento e resolver se a gente achar esse caso lá dentro. Porque, por exemplo, a Penitenciária Central do Estado tem 3.000 presos. A unidade prisional do Agamenon, mais 1.000. Então, a gente não consegue falar com todo mundo todas as vezes que a gente vai. A gente tem uma sala que a gente atende as pessoas através de uma lista que a gente passa, né, um dia antes. E geralmente essas pessoas elas acabam levando um bilhete que o preso chama de bereu para o defensor, solicitando, falando, olha, eu estou aqui por isso. E são inúmeros, né? E nesses 2 casos especificamente, a gente conseguiu, através de uma pessoa, um preso que havia sido atendido pela Defensoria, ele levou o caso. Aí a gente pediu para chamar esse preso que estava lá, ele contou. No primeiro momento, assim, vou ser bem honesto, assim, você às vezes até não acredita que está acontecendo, você está de frente, né? E uma pessoa que foi absolvida, ela falou, eu estou aqui há 1 ano, eu estou aqui há 1 ano e meio. Eu falo, não é possível isso aí, não é possível nos dias de hoje acontecer isso daí. Aí você pega o nome da pessoa, né? Volta para a Defensoria e ali você tem condições de verificar essa situação.
E a partir do momento que você verifica a situação, é rápido a resolução, porque você só comprova para o judiciário que essa pessoa ela foi absolvida e que por um equívoco ela está ali, coisa de 1, 2 dias assim, a gente conseguiu nos 3 casos a resolução. O problema maior é conseguir falar, encontrar essa pessoa. Então, a partir desses 3 casos que aconteceram recentemente, nós aqui de Cuiabá, da Defensoria de Cuiabá, nós estamos começando, inclusive a semana passada, na Penitenciária Central, que é o local que mais tem presos, né, em Cuiabá, a atender todas as pessoas, fazendo uma espécie de multirão, né? Então lá, na semana passada, nós atendemos em um raio 250 pessoas. Lógico, aquelas pessoas que têm advogado a gente não vai chamar para conversar. Mas para fazer uma força-tarefa, para ver se a gente descobre mais casos desses. Porque, como nós descobrimos 3, nós estamos com receio de que existam outros. Sim. Então nós começamos da maior unidade, né? E foi tranquilo, graças a Deus, nesse primeiro raio nós não encontramos nada além do que a gente já imaginava, né? Cada um analisou lá os processos, mas nós vamos tomar essa providência e solicitar, inclusive, para a própria corregedoria do Tribunal de Justiça, oficiar, solicitando que também eles determinem que os juízes, né, reanalisem esses casos de alvará, porque uma coisa é o juiz determinar, olha, absolvo, espeça-se alvará. Essa é a prática, né? Essa é a formalidade. Agora precisa se comprovar se isso aconteceu nos casos. Creio que quase 100% acontece, mas em 3 que nós achamos não aconteceu. Então a gente quer também que o juiz certifique que todos os alvarás que ele mandou, que ele expediu, que essas pessoas conseguiram a liberdade, ou se não, por que não conseguiram? Porque às vezes a pessoa tem um outro mandado de prisão. Aí ela recebe um alvará e não sai porque ela tem um outro mandado de prisão. Mas isso tem que estar certificado, demonstrado dentro do processo. Eu já ia perguntar mesmo, doutor, quais são os maiores desafios, dificuldades que vocês encontram, né, para conseguir a soltura dessas pessoas? O senhor disse que tem essa questão, né, que é colocar em prática, né, depois que tem que o juiz expede, colocar isso em prática, né? Mas existem outros desafios para conseguir essas solturas? Então, pelo sistema da normalidade, o juiz, quando ele declara, ou ele absolve, ou ele concede uma liberdade, alguma coisa para a pessoa que está presa, o cartório do juiz expede um alvará pelo Banco Nacional de Prisões, né? E o juiz vai assinar. Esse alvará, aquele mandado de prisão que constava contra a pessoa, ela deixa de existir. Certo? Só que o cartório do juiz precisa mandar lá para onde ele está preso aquele documento, que é o alvará de soltura. Aí a direção lá, ou a pessoa responsável pela coisa, vai lá chamar o preso, ele vai assinar o alvará de soltura e aí ele vai sair. O que nós presenciamos em algum desses casos, é que o alvará, embora o juiz tenha determinado o alvará, a parte física que tem que ir no presídio para ele assinar e dali ele poder ir embora, não havia sido expedida. Não chegou esse documento para a unidade prisional. E pela resolução dos juízes, o juiz, em 5 dias, ele tem que certificar se essa pessoa saiu ou não. Então, por isso que eu falo que o erro é humano e não do sistema, porque não foi certificado. No outro, a pessoa havia mudado de unidade prisional, ela saiu de um presídio e foi para um outro. E aí o alvará foi para aquele presídio e aí a unidade falou, só informou assim, ele não está mais preso aqui, devolveu para o juiz. E ninguém mais viu. E aí foi ficando. E essas pessoas, elas não voltam para o Poder Judiciário, para audiência, para fazer nada, porque o processo delas terminou. Sim. Entendeu? Então, se não é um familiar procurar, se a gente não ela encontrar, ela vai ficar ali não sei quanto tempo. Porque essas daí, nós encontramos elas, mas com muito tempo, né? 1 ano, imagina. É um erro gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. E o processo por qual ela responde, em tese, acabou, porque ela foi absolvida, não teve recurso, fica ali. Então, assim, são detalhes, mas são vidas, né? Então, coisas... Sim.
realmente que aconteceram, mas que obviamente não são regras, não podem acontecer. Com certeza. Depois que a pessoa sai, né, nesses casos aí que o senhor trouxe de exemplo para a gente, como fica? A ficha limpa ou o nome ainda fica no sistema por um período ali? Nesses casos que elas forem absolvidas, não fica mais no sistema, né? Já saiu, já está com o nome limpo. Tem que constar que ela foi absolvida. E ela, se for da vontade dela, ela pode procurar a própria defensoria em um outro setor para entrar com uma ação de indenização contra o Estado, né? Ou ela procurar um advogado, se for também no interesse dela. A defensoria dá esse suporte também. Então ela entra com uma ação, ela entra com uma ação contra o Estado, né? Ela não entra contra o Poder Judiciário, nem contra a Secretaria, porque o Estado é personalizado, né? Essas pessoas não têm personalidade jurídica perante um processo, isso é uma regra. E aí depois o Estado, que é digamos, o ente que representa, né? Ele vai procurar descobrir quem que deu causa a essa ilegalidade, mas no primeiro momento essa pessoa entra com ação contra o Estado. O que o senhor acha que dá para fazer para evitar esse tipo de erro? Então eu fiquei pensando bastante nesses casos, sabe? Eu até ia propor um tipo de regramento, só que tudo isso já existe. Tudo já existe. Você pegar lá o regulamento como se deve cumprir um alvará de soltura, está tudo lá explicadinho. O que precisa é seguir o protocolo. Esse que é a regra maior. Então, por isso que nós vamos solicitar ao Tribunal de Justiça, né, para que os juízes fiquem mais atentos. Óbvio que é muito serviço, todo mundo está sempre reclamando que não dá em tempo para fazer isso, que é isso, aquilo. Mas para mandar prender, eu costumo dizer que eles não observam tanto os requisitos como para mandar soltar. Então, a liberdade, ela precisa de uma visão mais profunda, né? Às vezes a gente vê casos aí, eles pediu mandado de prisão, chega lá, a pessoa não é aquela, porque o nome é um homônimo, né? Uhum. E eles não têm tanto cuidado para na hora de expedir o mandado de prisão. Agora, na hora de expedir o alvará de soltura, tinha que ter mais cuidado, mais preocupação, porque é a vida da pessoa, a liberdade, né? É um bem preciosíssimo. Sim, é algo que a gente estava falando aqui, né? Um erro irreparável, né? Não dá para você recuperar o tempo que você perdeu ali, né? Longe da sua família, né? Realmente, eu fico imaginando, porque eu conheço unidades prisionais, né? Há bastante tempo, e eu não queria ficar um dia lá dentro, nem que eu devesse, muito menos que eu não devesse. Uhum. E com quem a gente conversou, a grande mágoa de duas das três pessoas é que eles tinham filhos menores, né? Então eles falaram, eu não vi meus filhos, uma boa parte da minha vida eu não vi, porque eles não iam lá visitar, eu fiquei todo esse tempo, injustamente, perdi esse período da minha vida, como você disse, isso é irreparável. Não tem dinheiro no mundo que traga isso de volta. Não tem. Mas nesses casos, essas vítimas, né, digamos assim, elas podem, com certeza vão conseguir ganhar uma indenização, né? Sim, exatamente. Ela, se for da vontade dela, ela pode procurar um advogado ou a própria defensoria e entrar com uma ação pedindo a indenização material e moral perante o Estado, né, pela ilegalidade. E pelo que o senhor conversou com elas estão dispostas a entrar com esse processo, né? Sim. Inclusive eu já encaminhei as duas, uma mora em Cáceres, uhum, e uma aqui em Cuiabá. Elas já procuraram inclusive a defensoria para poder propor. Doutor, para a gente encerrar, o que é mais difícil hoje na sua profissão? O que o senhor considera que seja mais difícil, assim? Como eu disse, eu trabalho com condenados, né? Então, assim, eu já pego a pessoa condenada e eu busco levar os direitos que existem na LEP para ela, entre eles o que a gente busca, que é um sonho difícil, mas é o da ressocialização. Então, para mim, o que é mais difícil é quando eu consigo a pessoa, depois de consigo que ela saia daquele ambiente, daquele lugar, que eu acredito que pouco se ressocializa, né? E ela volta, porque o sistema, ela volta a cometer crime, ela volta... Isso daí é uma coisa que, para mim, é muito difícil, assim, de ver, mas a gente não pode perder a esperança.
mas que o sistema se retroalimenta. Parece que é uma coisa assim, a pessoa entra e depois ela é difícil ela conseguir sair. Alguns saem, mas muitos caem, volta, entra, sai. Então, isso para mim é a parte mais difícil do meu serviço, é ver que a pessoa não consegue sair daquilo ali e volta para aquele sistema. Eu tinha falado que a gente ia encerrar, mas eu fiquei curiosa. Tem algum caso que mais chamou a atenção do senhor, assim, de uma pessoa que, sei lá, que o senhor atendeu mais de 3 vezes, muitas vezes, assim, a mesma pessoa? Ah, tem bastante. Tem umas, inclusive, que eu encontro, às vezes, na rua. Na rua? Na rua. Encontrei uma outro dia, que já faz tempo que ela vai, volta, vai. Até meus assessores, meus estagiários já conhecem ela. Mas é uso de droga, né? Então ela acaba furtando, aí volta presa, é condenada, aí vai, volta. Essa daí já está com bastante tempo já. Então, E às vezes mulheres também, né? Por conta do tráfico, da necessidade de ganhar dinheiro, que uma forma que eu falo para elas depois, não acaba, vocês são a parte mais fraca do elo aqui. E a mulher presa, ela necessita de mais cuidados, né? Porque ela deixa o filho lá fora, é toda uma questão, ela sente muito mais a cadeia do que o homem, né? E também tem que a gente sabe assim que esposa e a mãe sempre visitam o filho na cadeia. Agora o marido, ele é o primeiro a abandonar. Sério? A mulher, exatamente. Você pegar a quantidade de maridos que visitam, é infinitamente menor do que de mulheres. Você passar na frente de um dia de visita de um presídio feminino e de um masculino, você vai ver a diferença que é. Então acho que sofre muito mais a mulher presa, obviamente, do que o homem. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações. Desejamos muito sucesso na sua jornada, no seu trabalho, tá? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de vir aqui. E queria que vocês um dia conhecessem a unidade prisional. Não é um local que a gente tem o prazer de convidar, mas seria bom para vocês verem a realidade. Porque muita coisa se fala e nem muita coisa do que se fala é verdade, né? Existe muito mitos no sistema penitenciário, né? Que, diga-se de passagem, no Mato Grosso vem evoluindo muito ao longo agora de uns 7, 8 anos para cá, vem melhorando muito, né? Precisa de algumas coisas? Precisa, mas é um sistema que ficou parado muito tempo e hoje vem melhorando. Demora ainda a ser o que a gente pensa como sistema penitenciário, mas caminha para tal. Então hoje podemos dizer que está equilibrado. Hoje o sistema penitenciário do Mato Grosso, ele já contempla, não existe mais superlotação, né? O número de pessoas presas equivale ao número de vagas, né? Mas ainda precisa do material humano para trabalhar, né? Psicólogos, assistentes sociais, policiais penais, né? Para desenvolver lá dentro o que que está na lei, né? Então é o que a gente espera. Para que essas pessoas não voltem, né? Para que essas pessoas não voltem. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário para a gente, compartilhe também nas suas redes sociais.